amigos, quem fala aqui é o professor Lélio Lima, falando aqui da Ictus Sport, Rio de Janeiro. No vídeo de hoje, trata-se de todas as fases que antecedem e precedem a questão da intubação orotraqueal. A esse momento, está dividido em 7 momentos didaticamente falando. Vem com a gente, para a gente entender o que é o slide anterior, por favor. Os 7 P's da intubação. Esses 7 P's da intubação é uma sequência de palavras de uma intubação rápida. Então vamos para o momento que eu vou autodenominar de P1, preparação do paciente. Se você entendeu que esse momento o paciente precisa ser preparado, em que fases que estará isso? Estará na fase de avaliação de vias aéreas do paciente, que está dentro de uma escala de Malampert. E a gente já viu que é uma escala de dificuldade. Eu preciso monitorizar o meu paciente. Veja, todo paciente que está monitorizado, até que a gente tenha esse domínio, tem que ser monitorizado em D1, D2 e AVF. Esse é um momento fundamental e divisor de água, mas eu preciso preparar o material e todas as medicações. A esse momento de preparo de material, de que você está falando, meu professor? Está falando do tubo? Está falando do laringo? Está falando das pilhas? Está falando se esse laringoscópio está funcionando? Que lâmina é essa? É a lâmina reta? É a lâmina de Miller? É a lâmina de Macintosh? É a lâmina 2? É a lâmina 3? É a lâmina 4? De que você está falando, senão do próprio guia de Bush? Esse momento de preparação que está deixando o teu paciente para uma pré-oxigenação, tudo isso você já fez esse critério de avaliação. A segurança do paciente, logicamente o nome paciente certo, a cirurgia certa e a sala certa. Vamos lá para o segundo momento. O segundo momento, que é esse que está aqui descrito, é o momento da pré-oxigenação. Se esse paciente vai passar por um processo sedativo, se ele é um paciente de uma pré-intubação, ele tem que ter um momento de uma pré-oxigenação para que tenha uma melhor perfusão tecidual, uma melhor perfusão de todo o teu sistema nervoso central, uma melhor perfusão de todos os seus órgãos nobres, para que o transcorrer do momento da sedação propriamente dito, as complicações que podem advir daí serão pormenorizadas. Quanto é que eu boto, meu professor, o oxigênio para ele? O oxigênio inicial vai ficar numa oferta de, se estiver no fluxômetro, dos 15 litros. Se tiver na máquina, FO2 de 100%. Mas veja, você tem que atentar o que é uma FO2 de 0,6. Essa FO2 de 0,6 é fundamental importância que você tenha um atrelamento à capacidade de ventilação, a uma relação de peso desse paciente para a melhor perfusão tecidual. Já não feliz no segundo P, vou mergulhar o terceiro P, que é o pré-tratamento. E o pré-tratamento, comumente, em algumas cirurgias, principalmente as cirurgias ditas eletivas, ou intubações ditas eletivas, esse paciente vai fazer um pré-anestésico que é o midazolam, é o cloridato de midazolam. Veja, se você está fazendo esse princípio sedativo, você tem que lembrar do receptor GABA. O GABAerge é um receptor inibitório. E se é um receptor inibitório, lembra que as células serão negativas ao dentro e isso vai dar uma letargia, porque vai abrir aqueles canais do íon cloreto. Veja que é fundamental esse entendimento da pré-oxigenação. E os medicamentos vão estar numa sequência. Os sedativos vão estar numa sequência. É um analgésico, é um sedativo, é um inibidor, é um potencializador do GABA, ou é um
bloqueador neuromuscular. De que medicamentos eu estou falando, professor? Então vamos sair de um pré-tratamento para um tratamento com a quarta letra P. Veja, paralisia com intubação. Paralisia com intubação obrigatoriamente vai colocar ao profissional médico, ao profissional que está fazendo essa intubação orotraqueal, que ele tenha que ter um domínio dos bloqueadores neuromusculares. Os bloqueadores neuromusculares vai colocar o profissional médico, o profissional anestesista, o profissional da sala de emergência, o profissional do centro cirúrgico com uma condição ímpar. Esse paciente deverá e terá que ser intubado. Por isso, aquela sequência rápida. Que medicamentos é esse, professor, que eu já vi fazer isso? É o succinil, é o etomidato, é o pavulon, é o curare. Esses medicamentos obrigam, principalmente nesse cenário de pandemia, que o profissional entenda que é um bloqueador neuromuscular. E esses bloqueadores neuromusculares dará ao paciente uma condição, além de uma intubação obrigatória, obrigatoriamente também um atrelamento ao ventilador mecânico e aos parâmetros de manutenção dele no ventilador. Cheguei ao quinto P. E o quinto P é o posicionamento do paciente. E do posicionamento do paciente, qual é a posição? A altura da maca para o executor, para a intubação, do ângulo que está o pescoço, da idade, é jovem, é criança, é neonatal ou é adulto? Lembra do ângulo da carina? Lembra dos 30 graus que é tão necessário? Lembra do pescoço da criança, do neonato, que é apenas retificação? Lembra do outro que se faz necessário a hiperextensão? Mas como é que eu vou caminhar por uma hiperextensão se eu não souber da clínica que levou? A essa clínica desse paciente permite esse tipo de manobra? Se permitir, lógico. Alguns botam soro, alguns botam coxinho, outros botam mão e outros apenas fazem elevação desse ângulo da mandíbula e com o posicionamento correto da região cervical com a altura da maca para o anestesista ou o profissional que vai intubar. Cheguei ao sexto momento. Realização da intubação e confirmação do tubo. Se for uma cirurgia eletiva, logicamente é uma tranquilidade, vias aéreas está bem pérvia, vias aéreas está limpa, não tem sujidade, não tem secreções, não tem produções de salivas. Então se faz necessário que você tenha uma ausculta cardíaca. E a ausculta cardíaca tem que ser com baita estetoscópio. Se tem um baita estetoscópio, eu terei uma ausculta na emergência obrigatoriamente epigástrica, perpassando por uma ausculta à direita em ápice pulmonar e à esquerda em ápice pulmonar. Veja que é uma sequência de emergência. Quando você está dentro de um centro cirúrgico, quando você está dentro de uma cirurgia eletiva, comumente essa ausculta epigástrica, o próprio profissional já te deu a segurança de que o tubo está bem posicionado. O tubo bem posicionado à altura da carina, ele não fez a seletividade. Professor, o que é a seletividade? É ele migrar o bronquiofonte pulmonar, comumente mais à direita, pela sua retificação, do que à esquerda. Mas existem as intubações seletivas que são terapêuticas. Então, atentar para isso, que nem sempre será algo prejudicial para o paciente se não tiver o atrelamento à luz da clínica. Fundamental é que você entenda que você tem que fazer a ausculta. A ausculta é com baita estetoscópio, primeiro a região epigástrica, só fazendo repetição se for dentro de uma emergência, depois ao pulmão direito do paciente, depois ao pulmão esquerdo. E lá tendo com ventilação, expansão, murmúrios vesiculares completamente normais, iguais a esses hemitórax,
está dentro da situação de controle de posicionamento. Cuff insufrado, entre 20 e menor do que 25 milímetros numa escala de mercúrio, o que você tem que fazer? Você simplesmente agora vai ter que acoplar esse paciente, depois de fixar esse tubo orotraqueal e acoplar esse paciente ao ventilador mecânico. Jovem, chegamos ao 7P. O 7P é exatamente isso. Eu preciso então acoplar ele ao ventilador mecânico. Atentar para o fato dos modos de ventilação mecânica. E vá lá em ventilação mecânica, você tem que saber pelo menos do modo assistencial, da frequência ventilatória, do PIP e do volume corrente, do volume total desse paciente. A esses momentos, atrelada a FO2 ofertada, é um divisor de água para você fazer isso. Fiz um raio-x de controle para ver não só o posicionamento, mas para também entender que a imaginologia desse raio-x de tórax será plural para ver outras pneumopatias associadas, outras cardiomiopatias associadas e assim por diante. Se tem agora um controle para essa continuidade desse tubo orotraqueal, sedar esse paciente, acoplar o ventilador mecânico, entender que ora ele é mandatório, ora quem é mandatório é uma relação paciente-máquina e ora é só o paciente que está fazendo essa máquina entrar. Vou então para o 8P. Oitavo P, o oitavo P do professor Lélio Claudino de Lima. P de prescrição. Então, se você entendeu todas essas etapas, a prescrição de tudo isso é fundamental, checagem de tudo isso, segurança do paciente, segurança institucional. Já sei. Gostou? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, siga no nosso Instagram, @Polo Ictus Corte. Professor Lélio Lima, Rio de Janeiro, Polo Ictus Corte. Venha com a gente.